Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nós temos nesses dias que vem o dia do sacrifício. O sacrifício, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, ele disse, citou no hadith do Sahihain, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sacrificou 2 carneiros. Ele, com as próprias mãos, alayhi salatu wassalam, sacrificou eles, e o Anas, ele citou esses tipos de carneiros que foram sacrificados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse, kabshaini, amlahaini, aqranaini, yani o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou que eram duas ovelhas que eram grandes, que tinham chifres e que eram brancas, com alguma marca de preto em alguns lugares. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sacrificou isso com as suas próprias mãos, dizendo Bismillah, Allahu Akbar, e isso se tornou uma sunna muakkada, para que as pessoas fizessem. Allah Azza wa Jalla, ele fala no Coran, fasalli li rabbika wanhar, e reze para o seu Criador e sacrifique. Sacrificar quer dizer que sacrificar algo no dia do Eid al-Adha. O que nós deveremos sacrificar no Eid al-Adha? Os animais que podem ser sacrificados no dia do Eid al-Adha são ou camelos, ou vacas, ou bois, dentre os gados, ou carneiros, ou cabras. Então são esses 4 tipos de animais que podem ser sacrificados. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estipulou uma idade para cada um desses animais. O camelo, no mínimo, deve ter 5 anos. O gado, que seria o boi, ou a vaca, no mínimo, pode ter 2 anos, de 2 anos para cima. O carneiro, no mínimo, 6 meses, de 6 meses para cima. E a cabra, no mínimo, 1 ano, de 1 ano para cima. Menos que essas idades, não pode ser sacrificada. Não podem ser sacrificados no dia do Eid, que não seriam um sacrifício, adhahi. E outros animais, a pessoa que fala, eu vou sacrificar uma gazela, vou sacrificar um coelho, vou sacrificar um frango, uma galinha, isso não é contado dentre as coisas que devem ser sacrificadas. Agora, esse sacrifício, ele começa depois da khutbah do Eid al-Adha, ele começa a partir daquele momento. Como é que nós podemos distribuir essa carne do sacrifício? Você pode comer essa carne toda, se você sacrificar. O certo é você dividir ela em 3 partes. Uma parte você come, você e sua família. Uma outra parte você dá para os pobres. E a terceira parte você dá como presente para os amigos e as pessoas que você quer, mesmo elas sendo ricas. E se você quiser distribuir ela toda para os pobres, não há problema. Se você quiser se apoderar de toda ela, não há problema. Se você quiser presentear toda ela, não há problema. Alguns ulama disseram que somente se você tirar algo dela para dar para um pobre ou alguns pobres, seria bom. Mas o importante é você sacrificar naquele dia. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como disse Abdullah ibn Umar, durante 10 anos que ele se estabeleceu em Medina, todo ano ele sacrificava. E tem o hadith do Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sacrificou 2 carneiros. O primeiro ele disse, esse é sobre mim e a minha família. E sacrificou o outro e disse, esse é por toda a minha nação. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nos incentivar, ele sacrificava e incentivava os companheiros para sacrificarem, e por isso que se torna uma sunna muakkada, uma sunna confirmada. A pessoa que tiver condições de sacrificar, ele deve sacrificar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocou 4 questões desses animais que não podem ser sacrificados, ou que você tem que evitar. Dentre eles, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, aquele animal que é cego, ou aquele animal que manca, ou o animal que está doente e a doença dele é aparente, ou o animal que está muito velho, que você percebe que a carne dele não é uma carne boa. São 4 tipos de gados que não devem ser sacrificados. Então você tem que escolher o melhor, porque você está oferecendo isso pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa carne ou esse sacrifício você pode fazer o gado, que seria o carneiro
ou a cabra, ela pode ser por uma pessoa. Pode ser sacrificada por uma pessoa ou por uma casa. Eu tenho 5 pessoas na minha família, 10 pessoas, seja o que for, dentro de uma casa, a casa toda pode sacrificar um carneiro. Isso é válido pela casa toda. Se a pessoa quiser sacrificar por mais pessoas, aí você vai para, seja ele um boi ou uma vaca, pode ser por 7 pessoas ou por 7 casas. O camelo também é a mesma coisa, por 7 pessoas ou 7 vacas. As pessoas falam que eu já sacrifiquei há 10 anos, há 2 anos. O sacrifício é anualmente, não é uma vez só na vida como o Hajj. Não, anualmente, se a pessoa tiver condições, ele deve fazer o sacrifício. Você pode sacrificar pelos mortos, o certo é você sacrificar pelos vivos. E o morto, quando você faz por ele, você pode incluir ele junto com a sua família, tipo seus pais, alguém da sua família que faleceu. Então, quando você sacrifica, você inclui ele junto nesse sacrifício que você vai fazer. A partir do momento que o imam ele termina a Salat al-Eid, já começa. E mais 3 dias depois, termina no 3º dia depois do Eid. Então, o dia do Eid e mais 3 dias. No Maghrib já termina o sacrifício, porque esses são 4 dias do sacrifício que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que a gente sacrificasse naqueles dias. E, inshallah, a pessoa que tiver condições para sacrificar, ele não deve deixar essa adoração que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não deixava, seja isso sacrificado no seu próprio lar, ou se você recomendar para que alguém sacrificasse para você no seu país, em outros países, isso é aconselhável para que a pessoa não deixe essa sunnah confirmada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر لنا وارحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.